Então teremos a Santa Ceia do Senhor. E para a alegria do reino de Deus, para nossa alegria, estaremos aqui no próximo domingo à noite, realizando o primeiro batismo das águas aqui nesse novo lugar. Temos pessoas que se converteram ao Senhor e nos procuraram, fizeram curso, já concluíram o curso de batismo, estão se batizando no próximo domingo, aqui no nosso culto de Santa Ceia, primeiro domingo do mês, vai ser uma festa em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, eu quero reler com os irmãos o versículo 18. Romanos 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Por favor, coloque na versão, a minha aqui é a versão Almeida Revista e Atualizada. Coloque na versão Almeida Atualizada, por favor, aqui na tela para a gente ler. Diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente... Não, a nova Almeida Atualizada. Agora é RA. Volte, nova Almeida Atualizada que estava aí. Isso. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Feche seus olhos. Senhor, no teu nome, que a tua palavra agora venha colaborando com tudo que está acontecendo aqui nessa noite. Revelar mais uma vez a necessidade da nossa comunhão com o Senhor, da tua presença em nossas vidas. Espírito Santo, fale com os meus irmãos, fale comigo, fale com a tua igreja, Senhor. Que haja cura, haja libertação, haja conversão, mudança de vida, haja uma transformação, Senhor, em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E eu esqueci de uma coisa importante de fazer. A Marli está aqui, esposa de Ediel. Ela fez aniversário dia 20, ontem. Vem cá, Marli, vamos orar por você em nome de Jesus. Marli é irmã da Lúcia, quem não conhece a Marli. Sobe aqui, Marli. Vamos orar pela Marli. Você pode dar para cá? Senhor nosso Deus, obrigado pela vida da Marli. Mais um ano de vida, Senhor. Senhor, dela muitos e muitos anos de vida, Senhor. Que ela possa ter uma vida saudável na tua presença, uma vida saudável fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, Senhor. Cuida dela, no trabalho dela, na sua atividade profissional. Abençoe seu trabalho, guarda de todo mal, sua fonte de renda, Senhor. Abençoe seu casamento, seu relacionamento conjugal, Senhor. Abençoe para amar da sua vida espiritual. Como igreja do Senhor, desejamos toda a sorte de bênçãos para Marli, Senhor. Como igreja do Senhor, nós declaramos a bênção do Senhor sobre ela, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga amém. Parabéns. Amém. Deixa eu me organizar aqui. Prontinho. Irmãos, eu quero conversar com você nessa noite sobre um assunto que tem palpitado no meu coração há certo tempo. Inclusive, é o título de um livro que eu li há muitos anos atrás, acho que foi em 2001, 2002. Um livro que é o tema da mensagem: atravessar problemas e encontrar Deus. Foi escrito por um pastor, Larry Crabb, acho que esse é o nome dele, americano. E nesse livro, ele vai falar sobre essa experiência que eu e você temos de enfrentar problemas. Eu e você, com certeza, passamos por problemas. Não há ninguém aqui isento de problemas, de toda ordem.
financeiro, saúde, relacionamentos, de toda a ordem. Há uma frase famosa aí em redes sociais que é a seguinte: a vida é traçar uma meta, atravessar a ponte dos problemas para chegar na realização. Eu creio que é mais ou menos isso mesmo. A minha vida e a sua vida, você tem objetivos, você tem sonhos, você tem metas. Só que para alcançar essas metas, para realizar esses sonhos, você vai enfrentar problemas, vai enfrentar dificuldades. A vida não é fácil para ninguém. Ninguém aqui está isento de problemas. Há ainda alguns que acham que tem mais problemas que os outros, né? Mas isso não é bem assim. Porque cada um administra os problemas no seu coração de um jeito. Alguns são mais fortes, suportam com mais vigor um problema. Outros são mais frágeis, têm mais dificuldade de enfrentar problemas. Mas todos nós passamos por problemas. Quem é que não os tem? Dizem que, eu vi essa frase também nas redes sociais. Dizem que um chute no traseiro, até um chute no traseiro de alguém faz a pessoa ir para frente, né? Porque os problemas têm a tendência de nos paralisar. Os problemas têm a tendência de nos fazer cessar a caminhada. Nos desanimam, nos paralisam. Os problemas geram em nós um sentimento ruim de fracasso, de derrota. Parece que Deus não está me ouvindo, eu oro, eu falo com Deus, parece que Deus não está nem aí para mim. Há um sentimento, há um pensamento. Então, quando a palavra de Deus fala, né, nós acabamos de ler aqui em Romanos 8, 18, que os sofrimentos do tempo presente não se comparam, porque há uma glória mais adiante, há uma resposta de Deus mais adiante, há uma situação diferenciada da parte do Senhor mais adiante, e que nós não podemos ficar paralisados pelos problemas. O chinês tem um ditado que é o seguinte: os problemas, na verdade, são oportunidades. Há um ditado chinês que, resumido, diz isso: problema é uma oportunidade. A questão é que nós enxergamos um problema como um problema apenas, como uma barreira, como um impedimento, e precisamos mudar a nossa mente. Temos que começar a enxergar a motivação dos problemas em nossas vidas, né? Precisamos começar a enxergar isso. Jesus disse que nesse mundo teremos aflições. Pedro vai dizer que nós devemos sofrer como um cristão. Paulo vai dizer que o sofrimento, ele tem um efeito pedagógico. O sofrimento traz algo bom ao cristão. E dentro desse contexto todo, irmãos, eu fiquei meditando muito nesse assunto, até que me fez lembrar desse tema, desse livro. E na madrugadas aí eu vim orando ao Senhor, e Deus foi trabalhando isso no meu coração. A gente que é cristão, a gente pede para Deus vir nos socorrer nos problemas. Deus responde a essa oração. Deus pode vir antes dos problemas chegarem. Deus pode vir durante a execução dos problemas. E Deus pode vir depois dos problemas. Deus, Ele é Senhor. Problemas chegam na minha vida e na sua vida por uma permissão de Deus. Problemas chegam na minha vida e na sua vida como resultado dos nossos erros, nossas escolhas. Nós fazemos escolhas que podem trazer problemas ou não, trazer sofrimento ou não. Deus, pela sua governança celestial, sua autoridade suprema, Ele pode permitir que você e eu passemos por problemas. Lembre-se de Jó, né? O exemplo mais bíblico é o Jó. Que problemão aquele homem passou. Então, quando está falando, irmãos, Deus, Ele pode vir em resposta ao nosso clamor, em resposta à nossa oração. Deus pode vir antes dos problemas chegarem. Deus pode vir durante o problema.
E Deus pode vir depois dos problemas. Em qual momento você gostaria que Deus viesse da sua vida? Escolhe aí. Deus, vem antes. Não, Deus, vem durante. Não, Deus, vem depois. O durante e o depois é complicadíssimo, né? Você está vivendo um problema, sofrendo, com lágrimas, aquele sentimento de derrota, né? Uma estima baixa, sua fé em baixa, tudo ali te afligindo durante o problema. Mas depois que o problema passa, é outro momento complicado também. Passou o problema. Porque, irmãos, problema nunca vem sozinho. Já notou isso? Vem um problema, você resolve, aparece outro. Vem um problema, você nem resolve, já aparece um segundo, muitas vezes. Então, ao invés de ter um problema, você acaba tendo 2, 3, 4 problemas. E como eu já falei, uma permissão de Deus ou consequência da nossa escolha, dos nossos erros. Eu quero te mostrar essa verdade. Não é o tema, mas eu quero te mostrar essa verdade. Por favor, coloca na Bíblia aí para nós, Diácono Marcos. Atos 23, 11. Esse aqui é antes. Antes do problema chegar. Olha o que Deus faz. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe onde? Em Roma. Então Deus falou: olha, você vai para Roma, terá problemas lá, mas estou te avisando antes. Estou te alertando antes. Você vai para Roma, antes do problema chegar. Ok? Durante o problema. Atos capítulo 28, versículo 3. 28, 3. Vai dizer assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira Atos 27, perdão. Atos 27 e 22. Mas agora conselho, estava agora vivendo um problema. O barco estava naufragando. Haviam 242 pessoas dentro do barco. Ventou, o barco quase naufragou, quase afundou. Aí Deus aparece para Paulo. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente um navio. 23. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo esteve comigo. 24. Dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Eis que Deus, por sua graça, lhe deu a todos que navegam com você. Aqui é Deus ministrando ao apóstolo Paulo no meio do problema. Navio naufragando. Deus se revela ao apóstolo Paulo. Mas também, irmãos, Deus se revela no final. Chegaram em terra seca, ninguém morreu. Aí vem Atos 28, 3, que vai narrar um pedacinho dessa história. Como chegam em terra seca. Vai dizer o texto: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, já estava em terra seca. Uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele, mordeu o apóstolo Paulo, picou o apóstolo Paulo. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo a víbora do fogo, não sofreu mal nenhum. 6. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Deus se manifestou depois do problema vivenciado. Como eu já disse, irmãos, problema nunca vem sozinho, né? Nunca vem sozinho. Pode tirar o texto. Problema nunca vem sozinho. Então, se nós enfrentamos problemas todos os dias, nós precisamos primeiramente saber enfrentar os problemas. Enfrentar essa dificuldade que eu e você passamos todos os dias. A questão é, irmãos, que quando um problema surge,
nós temos duas reações. Ou a gente enfrenta o problema, ou a gente se isola do problema, não quer nem saber dele, mas ele existe. O problema está ali, tem que ser resolvido. Mas nós tomamos uma decisão. Uns enfrentam e outros tentam fugir do problema, se esconder do problema. Não resolve. Nós fomos chamados para resolver problemas. A nossa vida é marcada por problemas. A palavra do Senhor vai nos falar de um personagem da Bíblia. Eu podia escolher tantos outros. Há muitos personagens da Bíblia que atravessaram problemas, passaram por problemas. E a vida cristã, irmãos, para mim e para você, a palavra de Deus vai nos assegurar que há problemas sim, mas não é para nós vivermos com esses problemas, existirmos com esses problemas. A palavra de Deus vai dizer que nós precisamos atravessar, passar por eles. Não é morarmos no deserto, é atravessarmos o deserto. Foi assim com o povo de Israel. Eles atravessaram por desertos até chegar à terra prometida. O local que Deus quer para a sua vida não é no meio dos problemas. O local que Deus não quer para a sua vida é o deserto. O lugar que Deus quer a sua vida é a terra prometida. O local que Deus quer a sua vida é você vencendo os seus problemas. Quando você vence os seus problemas, você dá testemunho de vida, você dá testemunho de Deus na sua casa. Você testifica do amor de Deus para as pessoas. O seu testemunho sobre a vitória sobre um problema pode salvar pessoas. Pode levar pessoas a conhecer Jesus, pode levar pessoas a testemunhar. Aconteceu com aquele irmão, vai acontecer comigo também, uma vitória da parte do Senhor. A questão, como eu já disse, é ficarmos presos no problema. Achar que vamos carregar esse problema a vida inteira. E não é nada disso. Não é projeto de Deus que você passe a sua vida inteira arrastando um problema nas suas costas. Não é projeto de Deus, seja por uma permissão dele, seja por consequência dos nossos erros, que a gente viva carregando problemas, se acumulando de problemas, se estressando com problemas, uma existência só de problemas. Tem um personagem aí do humor no Brasil, que ali na sua esquete, ele diz o seguinte: será que eu joguei pedra na cruz? Os problemas que ele estava passando lá naquela encenação. A sensação que tem muitas vezes, passando por problemas, é que Deus parece esqueceu da gente. Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Parece que a nossa comunhão com Deus não trouxe o resultado que a gente esperava. Atravessar problemas, irmãos. Atravessar problemas. Eu quero usar um personagem da Bíblia, conhecidos irmãos, para falar um pouco sobre isso. E por meio da palavra do Senhor, o Espírito Santo falar mais forte ao seu e ao meu coração em nome de Jesus. Porque, como já disse, não estamos imunes a problemas. A questão é o que esses problemas têm causado em nós. Vamos continuar reclamando da vida? Vamos continuar brigando com Deus, reclamando porque a nossa vida não flui, as coisas não acontecem e tal, irá, vamos continuar assim? Eu penso que está na hora de uma virada de chave. Está passando a hora de nós enfrentarmos os nossos problemas com a graça de Deus e vencer cada um deles em nome de Jesus. O diabo vai nos intimidando. As circunstâncias vão nos oprimindo, dizendo: você não consegue, você não vai vencer, você não vai ser feliz, você não vai ter resultados, você não vai ter alegria na sua vida, você nasceu assim, você vai morrer assim, olha de onde você veio. O mundo vai estar nos rotulando, vai sempre dizendo para você que você é um fracassado, que você é um derrotado, que você não vai vencer, que você não vai chegar lá. Mentira do diabo. Então, rapidamente, Gênesis, no capítulo de número 11. Gênesis 11. Vamos falar sobre um personagem que a história dele começa aqui.
Diz a palavra em Gênesis 11, versículo 26. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, e estando na terra seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres e tal, não interessa aqui. 30, Sara era estéril, 31 é o que interessa. Tomou Tera a Abraão, seu filho, a Ló, seu neto, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Guarda isso aí. Foram até Harã, onde ficaram. Só até aqui. Então, Tera teve 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Abraão é o nosso conhecido da palavra, pai da fé. Mas ele teve dois outros irmãos, um irmão chamado Naor e um irmão chamado Harã. Harã morreu cedo. O nome Harã significa frágil. Seria uma tradução livre, como nome de pessoa. Harã, esse frágil, esse que se esvai, ele morre e deixa um filho chamado Ló, que nós também conhecemos na palavra. Então quer que você grave isso, que Tera, pai que sepulta um filho, talvez seja o sofrimento mais cruel do coração de um pai e de uma mãe, sepultar um filho. Isso aconteceu com Tera. Então esse homem foi ferido nas suas emoções. Sepulta o filho. E sabe aquela história? Essa terra aqui, essa rua, essa casa, esses móveis, lembram meu filho Harã? Vamos sair daqui? Ele quis sair de lá, de Ur dos Caldeus. E qual a ideia dele? Versículo 31 vai dizer que a ideia dele é ir para a terra de Canaã. Canaã é a terra da promessa. Vamos para Canaã. Só que no meio do caminho, ele para num lugar chamado Harã. Ó, o nome do filho dele. Coincidência? Eu imagino que quando ele chegou naquele lugar, como ele chama esse lugar aqui? Harã. Eu no lugar dele eu choraria. Eu no lugar dele me emocionaria. Meu Deus, saí de Ur dos Caldeus, por tudo que eu passei lá com meu filho morto, venho para longe, dou de cara com uma cidade que é o nome do meu filho. Aquilo bateu forte no coração dele. Só que Harã, como nome de cidade, tem uma outra tradução. Harã, como nome de cidade, significa caminho principal. Porque Harã, essa cidade, Harã, era caminho para a sede do império que dominava. Era a avenida principal, o caminho principal do comércio. Caminho principal que as famílias querendo migrar para uma região melhor tinham que passar por Harã. Olha só que mudança, hein? Guarde isso. Isso vai ser importante. Você com a história de Abraão, não vou contar, não vou rever com você Abraão, que Abraão não é o nosso personagem. Eu quero que você vá comigo agora em Gênesis, no capítulo 27. Aqui está o nosso personagem. E é com ele que a gente vai tratar de problemas. O filho de Abraão, chamado Isaac, teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Ou Esaú e Jacó, porque Esaú nasceu primeiro. E esses irmãos tiveram um problema. Diz a palavra no versículo 41 de Gênesis 27. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. Disse consigo: vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Eu não consigo pensar, irmãos, problema maior do que um filho querer matar o outro irmão, o seu irmão. Um filho querer matar o outro filho, né? Um irmão querer matar o outro irmão.
Eu não sei qual o tamanho dos seus problemas. Mas quando eu olho para esse problema aqui de Jacó, eu fico pensando, meu Deus, que problemão Isaac teve em suas mãos para resolver. Como que apacenta o coração de um filho que está com ódio do outro filho dele, querendo matar esse outro filho dele. Havia um ódio no coração de Esaú. Esaú queria matar Jacó. Mais embaixo, irmão, no versículo 43, desse mesmo capítulo 27, uma estratégia é arquitetada para salvar a Jacó. Diz assim, a Rebeca, mãe desses dois irmãos gêmeos: agora, pois, meu filho, está falando com Jacó, ouve que te digo, retira-te retira-te para a casa de Labão, meu irmão, onde? Lá em Harã. Olha para cá, irmãos. Abraão, com seu pai e seus irmãos, viviam em Ur dos caldeus. Lá em Ur, Harã morre. Tera, pai deles, sai de Ur para ir para Canaã. No meio do caminho, encontra uma cidade chamada Harã e fica ali. É nessa cidade que no capítulo 12, Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Então Abraão sai de Harã e vai para a terra que Deus ia mostrar a ele. Que terra era aquela? Canaã. Abraão então vai para Canaã. Abraão chega em Canaã. Abraão se estabelece em Canaã. É lá em Canaã que Abraão vira pai. É lá em Canaã que Isaac nasce. É lá em Canaã que Isaac tem seus filhos, Esaú e Jacó. Eles estavam em Canaã, na terra prometida, estavam lá. Aí Rebeca, mãe desses meninos, diz: foge, porque seu irmão quer te matar, volta para Harã. Sai de Canaã e vem para Harã. Harã, irmãos, simboliza o contrário da vontade de Deus. Porque Deus tinha dito a Abraão que saísse de Harã e fosse para a terra prometida. E Rebeca, tentando poupar seu filho, diz: filho, meu irmão Labão mora em Harã, foge para lá. E Jacó então foge, porque Esaú queria matar ele. Foi para Harã. Lá em Harã, Jacó foi enganado. Lá em Harã, Jacó se casa. Lá em Harã, irmãos, Jacó devia ser tipo Robson, tipo Michael. Rapidamente arrumou 13 filhos. 13 filhos. Jacó arrumou. Lá nesse pedaço. Foram 20 anos que Jacó passou lá em Harã. 20 anos. Vivendo num local que não era o projeto de Deus. Fugindo de um problema. E lá, outros problemas o alcançou. Problema com o sogro, problema com os genros, problema com a esposa, porque ele trabalhou para casar com Rebeca. O sogro dele enganou, casou com Lia. Trabalhou mais 7 anos, foram 14 anos dos 20 que ele passou lá, que Jacó trabalhou para casar com a mulher do sonho dele. E acabou que a mulher do sonho dele era estéril. Não lhe deu filhos até então. As outras mulheres que ele teve, que ele arrumou lá, Lia e as outras mulheres, que foram lhe dando filhos. Os 12 filhos, né? Até nascer José. Pois bem, aqui é um breve resumo para os irmãos. Deus foi tratando com Jacó. Porque tinha um problema não resolvido. Um problema com o irmão dele, não resolvido. Eu pergunto a você: há algum problema na sua vida não resolvido? Que você deixou para trás? Há algum problema que você sabe que precisa resolver nessa semana? Amanhã, segunda-feira. E você está um pouco desanimado, amedrontado, não quer encarar.
não quer enfrentar. Se você olhar a história de Jacó, irmãos, os problemas só pioraram. Jacó então vai viver lá com seu sogro, mora com seu sogro 20 anos, até um dia que ele resolve voltar para sua terra. Resolveu ir enfrentar o problema. Ele imaginava que o seu irmão iria matá-lo. Ele então envia mensageiros para avisar o irmão dele: ó, Esaú, Jacó está vindo aí. O mensageiro volta e fala com Jacó: Jacó, eu avisei, só que o seu irmão está vindo com 400 soldados em cima de cavalos. Eu fico imaginando Jacó: meu Deus, agora meu irmão não vai só matar a mim, vai matar minhas mulheres, vai matar meus filhos. O problema aumentou. Aumentou assim, de uma forma tremenda. No coração dele vem um medo, uma insegurança. O que Esaú vai fazer com a gente? A história da Bíblia vai nos contar que nesse processo, por 2 vezes, Jacó tem um encontro com Deus. Quando está fugindo, ele tem um encontro com Deus. Quando ele está voltando, ele tem um encontro com Deus. Esses 2 encontros foram os encontros que permitiu que Jacó pudesse entender o que ele estava vivendo e no tempo oportuno ele pudesse voltar para consertar o problema que ele criou. Deus apareceu para ele. Deus falou com ele. E assim ele retorna para se encontrar com o seu irmão e ver o que vai dar. Ver o que ia dar. Jacó, irmãos, agora Deus mudou o nome dele. No capítulo 32, Deus vai mudar o nome dele e vai chamar ele agora de Israel. Não é mais Jacó, agora é Israel. Você não é mais aquele que enganou seu irmão. Você agora é Israel. Seu nome mudou. Deus então começou a tratar com Jacó. Porque, irmão, se você quiser enfrentar seus problemas e encontrar Deus, você precisa estar na presença de Deus. Você precisa buscar a Deus. Porque se você não buscar a Deus, você vai permanecer no problema. Se você ler com detalhes a história de Jacó, quando ele decide voltar, foi após o momento dele com Deus. Deus ministrou o coração dele. E ele então retorna para sua terra, com todo o receio de ser morto pelo seu irmão. Jacó retorna, agora Israel, retorna para sua terra. E ele agora mudado de nome, ele traça uma estratégia. Pegou as suas esposas, dividiu em 2 grupos, seus filhos dividiu em 2 grupos, seu gado, suas crias, dividiu em 2 grupos. Ele pensava: se Esaú vier me matar, mata um grupo, mas outro grupo foge. A cabeça de Israel. Pelo menos uma parte foge, cabeça dele, né? E tem mais. Ele mandava presentes para o irmão dele. O irmão dele está vindo. Quando o irmão dele vinha, chegava um presente. A irmã dele recebia o presente. Quando já vai cavalgar, outro presente. Quando já cavalgar, outro presente. Israel, com isso, tentava apaziguar o coração do irmão dele. Acalmar o coração do irmão dele. Porque ele sabia, Israel, que tinha um problemão para resolver com seu irmão. Que ele criou no passado. Ele queria que o irmão dele tivesse misericórdia dele. Que o irmão dele não tratasse ele com a mesma raiva e ódio que dizia que tinha sobre ele. O texto vai nos contar. É um momento muito... coloca no sua Bíblia, por favor. Gênesis 33. Em Gênesis 33, irmãos, narra esse encontro. Para mim, junto quando Jesus, lá em João capítulo 10, quando Jesus se encontra com
com Lázaro morto, aquele episódio ali na Bíblia, para mim são os 2 episódios que mais mexem com o meu emocional, mexe muito comigo. E aqui esse texto vai dizer o seguinte, versículo 33, versículo 1: levantando-se Jacó os olhos e viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então foi o que ele fez? Mandou os filhos primeiro, os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão Jacó. Ele esperava o pior. E no versículo 4, o que aconteceu? Então, Esaú, o que tinha ódio de Jacó, correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Graças a Deus. Graças a Deus. Jacó encontrou Deus. Deus trabalhou no coração de Esaú, perdoando Jacó, perdoando o passado que os 2 vivenciaram, um ódio que surgiu, um problema gigantesco que foi criado. Passou-se 20 anos para que houvesse esse encontro aqui. E esse encontro só foi o que foi porque Deus agiu no coração de Esaú, Deus agiu no coração de Israel, Jacó. Se tem uma das características de Deus em relação a nós, é que Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Assim como aquele pai do filho pródigo, quando aquele filho voltou para casa, aquele pai foi ao encontro do seu filho e o recebeu de volta. Tirou suas roupas sujas, colocou o anel no dedo dele, mandou colocar roupas novas, o abraçou e o beijou. Ali é uma simbologia de Deus em relação a mim e a você. Como Deus nos ama, apesar dos nossos erros. Como Deus nos ama, apesar de vivenciarmos problemas do nosso dia a dia. Assim foi com Esaú e com Jacó. Eles atravessaram um problema, levou 20 anos, é verdade, mas atravessaram, viveram 20 anos separados. Viveram 20 anos debaixo de um tacão de problemas. Uma vida difícil para os 2, porque eram irmãos de sangue. E havia entre eles uma animosidade muito ruim. Quando Jacó sai de Labão, Labão vai ao encontro dele. Labão queria obrigar ele a voltar lá para Arã. Mas Deus é tremendo, irmãos. Deus apareceu para Labão e falou: Labão, você não vai fazer o que está no teu coração não, tá? Você pode soltar, pode deixar Jacó embora. A gente não sabe que o nosso Deus trabalha para aquele que nele espera. Eu vi uma frase de uma música de um cantor famoso aí, que diz o seguinte, que o silêncio de Deus não significa que Deus está quieto, que Deus não está fazendo nada. O silêncio de Deus significa muitas vezes que Deus está aguardando a oportunidade de falar com a gente. Mas não quer dizer que Deus não esteja trabalhando. Não quer dizer que Deus não esteja fazendo nada. O fato de muitas vezes você orar e Deus não te dar uma resposta, não quer dizer que Deus não ouviu a sua oração, não quer dizer que Deus não se importou com você. Quer dizer que no tempo oportuno Deus vai falar com você. Quer dizer, no tempo oportuno Deus vai lhe dar vitória no meio dos seus problemas. No tempo oportuno Deus vai ministrar a sua vida. Então essa história, irmãos, de Jacó e Esaú, ela deve trazer ao nosso coração algumas afirmações da palavra. Primeiramente, irmãos, quando Deus permitiu que isso tudo acontecesse, um problemão, e levou 20 anos para as coisas se resolverem, Deus está nos dando algumas lições aqui. Primeira lição: não abrigue mágoa. Abrigar mágoa não vai resolver o seu problema.
Ficar curtindo a mágoa vai te arrastar por 20 anos, como arrastou Esaú e Jacó. Não faça isso. Se você tem um problema com alguém, vai resolver. Se você tem um problema na sua vida, vai resolver. Não fuja de buscar a solução para os seus problemas. Uma segunda lição que esse texto de Israel nos dá é que apesar do problema que o próprio Jacó reconhecia que ele causou problema, ele não se afastou de Deus. Ele não se afastou da presença do Senhor. Já percebeu que quando um problema vem na sua vida, você se afasta de Deus? Não quer vir à igreja, não quer mais orar, não quer mais buscar o Senhor? Jacó está nos ensinando que mesmo com os problemas difíceis que você esteja passando, não se afaste de Deus. Porque Deus quer falar com você. Assim como Deus falou com Jacó, Deus quer falar com você. Assim como Deus se manifestou a Jacó, Deus quer se manifestar a você. Assim como Deus orientou a Jacó que voltasse para consertar o problema, Deus vai falar ao seu coração, vai quebrantar o seu coração, para você voltar e consertar aquele problema que você causou. É na presença de Deus. Uma terceira lição, irmãos, que a gente tira desse assunto, de enfrentar problemas, encontrar Deus. Encontrar Deus antes, durante ou depois, nessa comunhão com Deus, é termos o nosso coração quebrantado. Muitas vezes nós achamos que o problema é o outro. Ele que é o problema, ela que é o problema. E não reconhecemos que o erro pode estar com a gente. Jacó sabia que o erro estava com ele. Esaú sabia que o problema não era ele, o problema era Jacó. Só que quando Esaú encontra com Jacó, foi para beijar, irmão, foi para abraçar, foi para consertar. Não foi para falar do passado, não foi para jogar pedra, não foi para cobrar, foi para consertar. Como é que se conserta um erro, irmãos? Perdoando. Como é que se conserta um erro, irmãos? Perdoando. Ah, mas eu sou inocente. Olha para Esaú. Esaú era inocente, ele foi enganado por Jacó. Ele perdoou o irmão dele. Não foi Jacó que correu e se pendurou no pescoço do irmão. Quem correu e se pendurou no pescoço foi Jacó, que se pendurou, foi Esaú que se pendurou no pescoço de Jacó. O ferido, o maltratado, o enganado, ele que foi ao encontro de quem lhe causou dano, que foi ao encontro de quem lhe prejudicou, que foi ao encontro de quem lhe fez mal e perdoou. Atravessar problemas e encontrar Deus, irmãos, é quando há perdão genuíno. Quando o passado é perdoado. Quando os erros são deixados de lado e se caminha daqui para frente. Zero passado, daqui para frente. Perdão, arrependimento, mudança de vida. Então quando nós enfrentamos problemas, irmãos, se nós quisermos atravessar esses problemas e sair do outro lado, tem que ter perdão. Tem que ter conserto com Deus e com o próximo. Atravessar problemas, encontrar Deus, é encontrar perdão de Deus, aconchego de Deus, presença de Deus e caminhar com o Espírito Santo conosco. A pior experiência que eu tive na minha vida, como pastor, já contei isso aqui para os irmãos, foi fazer um sepultamento de uma pessoa da igreja. E no meio daquele sepultamento, entrar uma jovem, sentar na cadeira da frente, o caixão aqui. De repente ela se levanta, gritando, abraça o caixão. Quando eu falei que estava terminando a cerimônia, ela abraça o caixão, começa a gritar desesperadamente, berrar, meu pai, e gritava. A família constrangida, ninguém fez nada. Eu desci do altar, fui até ela, aí então que a família veio, pegou ela, botou ela sentadinha, deu um copo d'água para ela, e caminhou o sepultamento, sepultou-se aquele corpo. Depois, conversando com aquela jovem, ela veio me dizer que havia 20 anos que não falava com o pai. Há 20 anos, ela carregava um ódio em relação ao seu pai. N situações. Se você pudesse avaliar e disse assim, não, essa menina tem razão. Por tudo que ela passou, ela teria razão, humanamente falando. Mas ela, quando ela foi tocada
para pedir perdão ao pai, consertar com o pai. E quando ela vai fazer esse conserto, quando ela se sente agora pronta para fazer o conserto, não dá mais. Pai, me perdoa. Não dá mais. O pai está 7 palmos debaixo da terra. E aí? Não tem mais perdão. O pai morreu. Irmãos, há uma urgência em resolver problemas. Você não pode deixar para amanhã, amados. E nós deixamos. Essa que é a verdade. Amanhã eu resolvo. Semana que vem eu resolvo. Depois eu resolvo isso. E o problema só vai crescendo. Só vai se avolumando. Quando falamos, irmãos, de atravessar problemas, nós estamos falando de fato de enfrentar os problemas que você está passando na sua vida. E sabendo que você não está sozinho, Deus é contigo. Mas Deus está esperando de você uma atitude de querer, de fato, que esses problemas sejam resolvidos. O diabo, irmãos, ele é um aproveitador. Ele vai pegar um problema seu e vai tentar lhe causar outros pequenos problemas e tirar o foco desse problema que é a causa maior e vai te prender no foco menor. Outros problemas, não que todos não sejam importantes, mas aquele problema maior foi a brecha. Aquele problema maior foi o que encadeou os demais, que deu como consequência dos demais. Só que a gente fica tratando das consequências, ao invés de tratar da causa. Qual foi a causa? Não, tratando a consequência. O diabo é mestre em fazer isso, em levar a gente a tratar das consequências e não da causa. Por que eu estou passando por isso? Por que a vida de Jacó foi tão complicada lá em Harã? Por que a minha vida está tão complicada agora, Deus? Financeiramente, emocionalmente, familiarmente, na área que for. Na área que for. Você precisa identificar a causa raiz. De onde se originou tudo isso? De onde começou tudo isso? De onde o diabo encontrou brechas para entrar na sua casa, entrar na sua vida financeira, entrar no seu casamento, entrar no seu lar? De onde veio isso que está causando esse reboliço na minha casa, está causando essa discórdia na minha família, essa morte silenciosa no meu lar? O Espírito Santo, irmão, está aqui nessa noite ministrando o seu coração, para que você descubra que, assim como Esaú e Jacó atravessaram os problemas encontrando Deus, você e eu precisamos fazer do mesmo jeito. Não tem atalhos. Resolver problemas começa com perdão. Muitas vezes você tem que se perdoar. Poxa, mas eu não podia ter feito isso, não podia ter feito aquilo. E carrega peso no seu coração de autoacusação. Muitas vezes, perdão a alguém próximo. Muitas vezes, perdão a alguém longe. Muitas vezes, perdão a alguém que até já morreu. Eu te convido a ficar em pé em nome de Jesus. Antes, durante ou depois? A minha vida tem sido durante, a maioria das vezes. Algumas vezes foi antes, mas a maioria das vezes foi durante. Foi durante o problema, a aflição, que Deus veio e me deu graça. Eu creio de uma forma com você, que Deus quer te dar graça, que Deus quer abençoar a sua casa, que Deus quer mudar a sua história, Deus quer transformar o seu lar. Deus quer trazer reconciliação, perdão, mudança na sua vida. No nome de Jesus. Diz a palavra que Jacó, Israel, voltou para Canaã. Oh, amados, em nome de Jesus, essa noite você volte para Canaã. Que nessa noite você volte para a terra prometida. Nessa noite você volte de onde você nunca devia ter saído. Coloque a mão sobre o seu coração. Vou falar com Deus. Pai,
Em nome de Jesus, queremos confessar a Ti nossos erros, nossos pecados. Se porventura estamos sofrendo, Senhor, como consequência dos nossos erros, oh Deus, o Senhor encontre corações arrependidos, erros que cometemos nossos filhos, erros que cometemos nosso cônjuge, Senhor, erros que cometemos com outras pessoas, erros de escolhas que fizemos, apostas que fizemos, vai dar certo, e deu errado, caminhos tortuosos que andamos, situações que ainda não estão resolvidas, seja com o pai, com a mãe, com o irmão, com um parente qualquer, no trabalho, com alguém, e isso ficou para trás. As consequências estão aí. A causa talvez seja essa falta de perdão. A causa talvez seja não termos buscado o conserto, não termos buscado, Senhor Jesus, a solução desses problemas. Ficamos esperando alguma coisa acontecer e nada aconteceu nesses dias, nesses meses, nesses anos. E o problema continua lá no mesmo lugar. Só cresceu muitas vezes. Pai, em nome de Jesus, nos dê da sua graça, nos dê da sua misericórdia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, colocamos em tuas mãos os nossos problemas, as nossas aflições, Senhor, e pedimos ao Espírito Santo, num brado de socorro, nos ajude, Senhor. Nos ajude a ter coragem para enfrentar os problemas. Tira do nosso coração todo medo, como o Senhor tirou do coração de Jacó, de Israel. Tira de nós essa insegurança, tira de nós esse receio, em nome de Jesus, porque queremos crer que o Senhor já está trabalhando nisso. Queremos crer que o Senhor está colocando a sua mão nessa história toda. Não é o nosso conhecimento ainda, mas é real, Senhor. Ainda que não tenhamos o conhecimento, o Senhor já está fazendo a sua obra, Senhor. No nome do Teu Filho amado Jesus. Que o Senhor encontre nessa noite aqui corações desejosos, dispostos, Senhor, a perdoar. Perdoar, Deus amado, não é uma decisão emocional. É uma decisão racional. Eu decido perdoar. É uma decisão individual que repercute no mundo espiritual, Senhor. Assim como o Senhor perdoou nossos pecados, a Tua palavra diz que devemos perdoar aqueles que pecam contra nós, Senhor. Oh Deus, nesse momento, queremos apresentar a Ti a todos que pecaram contra nós, seus nomes, seu rosto diante do Senhor. Não queremos vingança não, Senhor. Queremos que o Senhor perdoe. Queremos que o Senhor mude e conserte o coração dessa pessoa, aonde quer que ela esteja agora, que ela possa ser tocada pelo Senhor, e que me seja oportunizada, Senhor, a chance de uma conversa pessoal, ou até pela internet, redes sociais, de nos perdoarmos, Senhor, zerarmos a conta e caminharmos em nome de Jesus. Que possamos, Pai, como cristãos, Senhor, não pagar o mal com o mal. Como cristãos, envergonharmos o diabo, que instigava a nossa reação humana, o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa vingança, nos instigava. Passou-se dias, passou-se meses, passou-se anos e nada aconteceu. Carregamos então pesos, fardos. O diabo com seus verdugos tem encontrado espaço, Senhor, para causar mais problemas, causar mais tribulações. Tem encontrado brechas para nos impedir de avançar. Tem resistido à nossa caminhada. Tem resistido os nossos projetos, nossos sonhos. Estão bloqueados. Oh Pai, te pedimos perdão em nome de Jesus. Ainda que nós sejamos a vítima,
Te pedimos perdão em nome de Jesus. Que essa brecha se feche agora, Senhor. Que essa legalidade dada ao inimigo seja tirada dele agora, no teu nome. No teu nome, Jesus. Arreda de Satanás. Pode sair em nome de Jesus. Você foi desmascarado, mentiroso, enganador. Você pode ir embora junto com os seus demônios. Pode ir embora agora em nome de Jesus. Não vai nos enganar mais. Em nome de Jesus. Queremos, Pai amado, na tua presença, Senhor. Crer, Senhor, como o Senhor fez com Jacó. O Senhor está nos dando um novo nome hoje, Senhor. Um novo nome. Israel quer dizer campeão com Deus, vencedor com Deus. Se até agora nós éramos derrotados, até agora nós éramos fracassados, até agora ficamos à margem, Senhor, das coisas. Os outros iam e nós ficávamos, os outros prosperavam e nós não. A partir de agora, essa equação muda, Senhor. Somos nós que vamos avançar, Senhor. Somos nós que vamos prosperar, Senhor. Em nome de Jesus, muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. No teu nome, Jesus. Oh, Senhor, preguei tua palavra. Eu não preguei a minha palavra. Eu preguei a tua palavra, a santa palavra do Senhor. Que ela se cumpra na vida de cada um dos meus irmãos. Que ela se cumpra na vida de cada um dos meus irmãos. No nome de Jesus. Porque as tribulações, os problemas que passamos no tempo presente não se comparam com a glória. Aleluia. Com a glória. Receba a glória de Deus na sua vida em nome de Jesus. Receba, porque o espaço celestial foi aberto hoje aqui. Sobre sua cabeça, sobre sua vida, o espaço celestial está aberto. Receba a glória de Deus sobre você. Receba a glória de Deus sobre sua vida. Toda palavra maldita falada contra você está quebrada. Todo espírito maligno que levantou contra você está queimado em nome de Jesus. A glória do Senhor está sobre sua casa. A glória do Senhor está sobre sua vida. Em nome de Jesus. Uma glória incomparável. Uma glória que não dá para sonhar, não dá para imaginar. Muito mais do que você tem pedido ou pensando, ou que tem pensado. Deus irá fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volte para o centro da vontade de Deus. Saia de Harã e venha para Canaã em nome de Jesus. Canaã é o teu lugar. Canaã é o teu lugar. É o teu lugar. A presença do Altíssimo, a presença do Senhor é o teu lugar. É ali que você tem que se prostrar. É ali que você tem que estar, na presença do nosso Deus. Em nome de Jesus. Aleluia.